Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo capítulo de tensão está se desenrolando, e o protagonista dessa história é, mais uma vez, o Palmeiras. O clube, que já vem travando uma verdadeira guerra nos bastidores da CBF, se viu novamente no centro de uma polêmica envolvendo o sorteio do mata-mata da Copa do Brasil. O que era para ser um processo transparente, técnico e isento de preferências, acabou se transformando em um cenário de insatisfação, onde o Verdão acredita ter sido claramente prejudicado no último sorteio. A diretoria alviverde, que já vinha colecionando desconfiança sobre a forma como a Confederação Brasileira de Futebol conduz suas decisões, agora vê a desconfiança se transformar em revolta. E essa revolta não é à toa. Segundo fontes internas, o sorteio deixou uma impressão clara. O Palmeiras parece ter sido colocado na rota mais difícil do torneio ao pegar um time da Série A. O clima esquentou ainda mais durante uma reunião a portas fechadas entre dirigentes dos principais clubes do país e representantes da CBF. O encontro, que tinha como pauta oficial apenas ajustes técnicos para a sequência da competição, rapidamente ganhou tons de disputa política. O Palmeiras questionou abertamente os critérios usados no sorteio, levantando a suspeita de que houve interferência nos bastidores para dificultar sua trajetória. Integrantes da alta cúpula do clube alegam que a distribuição dos confrontos não seguiu uma lógica esportiva, e sim uma lógica de conveniência para favorecer clubes mais alinhados com o atual comando da CBF. Houve bate-boca, troca de acusações e até ameaças de levar o caso à justiça desportiva. A cúpula do Verdão deixou a reunião indignada, convencida de que o clube está pagando o preço por não se curvar aos interesses políticos da entidade. E essa tensão não surgiu do nada. Desde que Leila Pereira assumiu a presidência do Palmeiras, o clube tem adotado uma postura mais independente, crítica e muitas vezes combativa em relação à CBF. O Verdão passou a se posicionar contra decisões tomadas em conjunto com a maioria dos clubes, e isso tem custado caro nos bastidores. Dirigentes rivais acusam o Palmeiras de agir de forma isolada, enquanto a torcida palmeirense enxerga justamente o contrário, que o clube tem sido o único a enfrentar um sistema corrompido e manipulado. A relação estremecida com a CBF ganhou novos contornos com essa polêmica do sorteio, reforçando a sensação de que há uma retaliação velada em curso. A diretoria alviverde já teria inclusive solicitado uma auditoria para o próximo sorteio, algo que não é comum nesse tipo de competição, mas que revela o grau de desconfiança com que o clube encara a entidade máxima do futebol nacional. O problema para o torcedor palmeirense é que essa guerra nos bastidores começa a refletir dentro de campo. Enfrentar adversários mais fortes desde as primeiras fases do mata-mata pode comprometer o desempenho do time, aumentar o desgaste físico e psicológico do elenco e, principalmente, afetar o planejamento traçado por Abel Ferreira para a temporada. O técnico português, inclusive, já teria demonstrado irritação com a forma como os sorteios e as arbitragens têm sido conduzidos quando o Palmeiras está envolvido. Abel, que sempre foi defensor da meritocracia e da justiça esportiva, teria deixado claro para a diretoria que não aceitará calado qualquer tipo de manobra que atrapalhe o desempenho do clube. Nos corredores da academia de futebol, o sentimento é de cerco armado, e o clima entre jogadores e comissão técnica é de total união contra o que muitos já chamam de perseguição institucionalizada. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida do Palmeiras vem mobilizando campanhas pedindo mais transparência da CBF e maior fiscalização sobre os sorteios. A hashtag Palmeiras Prejudicado chegou aos assuntos mais comentados do Brasil, e influenciadores ligados ao clube vêm cobrando posicionamentos firmes da diretoria. Alguns conselheiros, inclusive, já articulam a convocação de uma reunião extraordinária para discutir a relação do clube com a CBF e avaliar até mesmo rompimento formal com a entidade. É um movimento arriscado, mas que cresce a cada dia à medida que novos episódios de polêmica surgem. O sentimento de injustiça ganhou força, e agora se tornou combustível para um ambiente de mobilização, tanto dentro quanto fora de campo. O Palmeiras está em guerra, uma guerra silenciosa, travada longe dos holofotes, mas com impactos diretos no futuro do clube nas principais competições nacionais. E esse tipo de confronto institucional não é novidade no futebol brasileiro, mas a intensidade com que o Palmeiras vem reagindo tem chamado a atenção até mesmo de rivais. O clube parece ter adotado uma postura clara:
Se é para jogar contra tudo e contra todos, que seja com coragem. E a mensagem da diretoria é simples: o Palmeiras não vai se calar, não vai abaixar a cabeça, e não vai aceitar ser prejudicado em silêncio. A torcida, por sua vez, comprou a briga. Em vez de recuar diante das dificuldades, os palmeirenses estão se fortalecendo, transformando indignação em apoio nas arquibancadas e nas redes sociais. E a pressão deve aumentar nas próximas semanas, principalmente se novas decisões da CBF forem interpretadas como ataques ao clube. O que está em jogo vai muito além de um sorteio de mata-mata. O que está em jogo é a credibilidade do futebol brasileiro. E o Palmeiras, goste-se ou não, decidiu que não vai mais compactuar com o que considera manipulação nos bastidores. E agora eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Até quando o Verdão vai ter que lutar contra esse sistema? Você também acha que o Palmeiras foi prejudicado no sorteio da Copa do Brasil? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like se você tá do lado do clube nessa briga. Próxima notícia. No universo místico onde passado, presente e futuro se entrelaçam em símbolos e energias ocultas, 3 videntes renomados resolveram lançar luz sobre um dos confrontos mais aguardados do Brasileirão 2025, Palmeiras x Flamengo. Um duelo que sempre carrega muito mais do que 3 pontos em jogo, é a rivalidade entre duas das maiores potências do futebol brasileiro. E quando as cartas do tarô são abertas, tudo pode mudar. As interpretações feitas por esses especialistas não apenas indicam um possível vencedor, mas também revelam nuances emocionais, estratégias ocultas e reviravoltas surpreendentes que podem acontecer ao longo da partida. Neste vídeo vamos revelar cada uma dessas previsões com detalhes, começando pelas tiragens feitas por um dos mais conhecidos tarólogos do Brasil, seguido de 2 figuras espirituais que já previram títulos e rebaixamentos antes de qualquer analista esportivo imaginar. Prepare-se, porque o que foi visto nas cartas pode te deixar em choque. A primeira revelação vem do tarólogo Paulo Imperial, conhecido por ter acertado o título do Atlético Mineiro em 2021 e prever a queda do Cruzeiro em 2019. Paulo fez uma tiragem clássica com 3 cartas para cada time, e segundo ele, a energia da partida já está selada nos planos superiores. Para o Palmeiras, saíram as cartas o Imperador, o Enforcado e o Sol. Paulo afirma que o Imperador mostra uma postura firme de Abel Ferreira, que comandará o time com foco total e estrutura tática impecável. O Enforcado, no entanto, sugere que o time poderá passar por um momento de dificuldade, talvez uma expulsão ou um jogador importante fora de ritmo. Mas o Sol fecha a leitura com uma energia positiva, simbolizando clareza, sucesso e a força da torcida. Já para o Flamengo, as cartas foram a Lua, a Torre e os Amantes. A Lua representa incertezas internas, possivelmente dúvidas sobre a escalação ou jogadores fora de forma. A Torre indica ruptura, queda ou uma surpresa negativa durante o jogo, como um gol sofrido em falha individual. E os Amantes sinalizam uma divisão de foco, talvez jogadores preocupados com outros torneios ou decisões extracampo. A conclusão de Paulo é direta: o Palmeiras vence, mas será por um detalhe emocional. Quem errar menos leva. A segunda revelação vem de Mãe Fabiana de Oxum, famosa nos círculos espirituais e consultada por jogadores profissionais antes de decisões importantes. Utilizando o tarô cigano, Mãe Fabiana trouxe revelações que contradizem totalmente a visão anterior. Para ela, quem vai vencer é o Flamengo. A leitura começou com as cartas o Sol, a Foice e o Cavaleiro para o rubro-negro. O Sol aqui representa a força da torcida, especialmente se o jogo for no Maracanã. A Foice sinaliza uma mudança rápida, talvez um gol relâmpago ou uma jogada ensaiada surpreendendo a defesa adversária. E o Cavaleiro simboliza velocidade e iniciativa, ou seja, um time que vai para cima desde o primeiro minuto. Já para o Palmeiras, as cartas foram a Nuvem, o Chicote e a Âncora. A nuvem representa instabilidade emocional ou tática. O chicote indica conflito interno, talvez uma discussão entre jogadores ou uma falha de comunicação. E a âncora, apesar de estabilidade, aqui surge como sinal de lentidão, de uma equipe presa à sua própria rigidez. Para a Mãe Fabiana não há dúvidas, o Flamengo leva essa. A carta da vitória está na ousadia deles. A terceira e mais impactante previsão veio do místico Rafael Luz, que ganhou notoriedade após prever a eliminação precoce do Brasil na Copa de 2022 e alertar, meses antes, sobre a lesão de um jogador-chave no Mundial. Rafael fez uma leitura energética usando o tarô egípcio, considerado um dos mais antigos e complexos sistemas de previsão. Para o Palmeiras, as cartas reveladas foram o Mago, a Estrela e o Julgamento.
O mago mostra a habilidade do time em se reinventar, seja com novos jogadores, esquemas ou improvisações. A estrela revela inspiração, e segundo Rafael, essa carta indica que um jogador jovem, talvez da base, será decisivo. O julgamento traz a ideia de uma resposta à altura, como se o Palmeiras estivesse devolvendo uma derrota anterior ou encerrando um ciclo negativo contra o Flamengo. Para o time carioca, surgiram o carro, o diabo e a morte. O carro mostra que o Flamengo começará o jogo em ritmo acelerado, dominando as ações. Mas o diabo alerta para atitudes impensadas, como provocações ou clima de tensão no elenco. Já a morte, longe de ser negativa, representa transformação. Segundo Rafael, o Flamengo sairá diferente desse jogo, talvez uma troca de treinador ou uma mudança no elenco após a derrota. Sua leitura é clara, o Palmeiras vence, e essa partida marca o fim de uma era no Flamengo. Segundo as cartas e a previsão dos videntes através do tarô, o Palmeiras irá vencer o jogo. E na sua opinião, quem vence este jogo? Palmeiras ou Flamengo? Deixe seu palpite para nós nos comentários. Se você sentiu um arrepio, se alguma das mensagens falou direto com seu coração, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto e até a próxima!